Bom dia, amigos do Jornal DBC. Hoje começamos o programa com uma entrevista muito especial. Está aqui ao meu lado o Tuca, da Oficina Cultural. E hoje, completando 24 anos da Oficina Cultural, aqui em São Carlos. E o Tuca vai falar um pouco pra gente sobre esse aniversário, o que significa para São Carlos. Tuca, nosso bom dia. Bom dia ouvintes. Bom dia, ouvintes da DBC. Prazer estar aqui novamente, falando da Oficina Cultural, falando da nossa programação. A nossa programação desse mês, ela saiu muito interessante, que nós iniciamos com uma semana de fotografia. E essas fotografias que foram tiradas durante toda a semana e no domingo passado agora, que foi uma saída em Brotas, elas vão estar sendo projetadas na Oficina Cultural hoje mesmo, com o Arthur Chimirro tocando um piano para nós. E essa programação inclui um presente para a cidade de São Carlos, que é Arthur Chimirro, um dos melhores pianistas do mundo. A oficina, nós temos um piano de meia cauda, que acho que ele vai estar feliz de estar recebendo um grande pianista. Porque lá a gente passa muitas pessoas boas, mas é diferente o trato, né, do instrumento quando você tem um profissional de fato, né? Então, quando ele esteve lá a primeira vez, eu ainda brinquei com ele conversou comigo em torno de meia hora, 40 minutos. Aí depois eu falei assim, mas eu quero ver se você sabe tocar piano mesmo. Aí foi 20 minutos ali em que os ouvidos realmente ficaram muito contentes de escutar um instrumento tão bem tocado. E ainda eu brinquei com ele no final, falei, e aí, como que tá a afinação? Ele falou, olha, tá quase boa, tá? Tem algumas notas que estão perdendo um pouco a força e tal. E hoje nós já vamos ter completo, né? A Oficina Cultural tá com o piano afinadíssimo. O nosso Arthur Chimirro vai estar lá tocando e eu tenho certeza que a população vai gostar muito. Muito bem. Já como o Tuca disse, aqui ao nosso lado está o grande pianista Arthur Chimirro. Vai falar um pouco pra gente sobre a sua carreira, a sua vinda. Bom dia. Bom dia. Como é que o senhor se sente estar aqui na cidade de São Carlos tocando para este público? Eu vim do Rio Grande do Sul, porque eu me casei com uma são carlense, então, e ela não quis ir pro Sul, então eu acabei, eu resido aqui, né, e saio sempre para turnês, para fazer os meus recitais e tudo mais. Então, assim, a minha carreira, ela se desenvolveu basicamente muito no exterior, e o contato com o Brasil ocorreu logo depois. Então, esse primeiro, com esses contatos que eu já toquei algumas vezes aqui em São Carlos, e esse contato sempre é interessante, porque eu tenho a oportunidade de mostrar um tipo de trabalho que, mesmo no Brasil, ele é muito raro. Porque uma vez que a gente pensa em uma carreira de exterior e tudo mais, tem que se pensar em ter um diferencial. Hoje em dia, um pianista clássico, se ele vai executar Chopin, Mozart, Beethoven, ele vai estar apresentando um tipo de repertório que, por exemplo, na Academia Guinesin, em Moscou, onde eu estou dando aula, eles... todos os estudantes tocam Beethoven, tocam Chopin, tocam Mozart, e eles me apresentam esse tipo de repertório em altíssima qualidade. Então eu tenho que criticar, mostrar o que está errado nisso, e às vezes são erros que o público leigo não vai nem ter como perceber. E para eles vai ser pros estudantes aquilo é uma coisa que chega a ser gritante quando eles percebem que há um erro, que há uma má leitura e tudo mais. Então, esse tipo de trabalho, quando a gente aplica isso no estudo, no repertório do piano, ele é o que a gente chama de música virtuosística, é um trabalho virtuosístico, de alta técnica, ou seja, é o que há de mais difícil de se fazer. E eu consegui justamente espaço no exterior por isso, porque eu me dediquei a fazer um repertório que, como diferencial, tinha não só fazer toda a parte mais malabarística possível do instrumento, como também fazer a parte, toda aquela parte do sentimento, de passar a impressão que a música quer passar. Isso também tem que ser, também é uma parte da técnica, ou seja, não existe aquela divisão que as pessoas pensam, a pessoa é muito técnica ou a pessoa é muito feeling, né, como dizem.
Então, na verdade, não. Na verdade, tu tem que controlar os dois em nível máximo. Então eu acho uma oportunidade muito interessante mostrar isso para o público brasileiro e mostrar especialmente agora nessa ocasião que nós vamos ter ali uma apresentação de obras de compositores brasileiros que raramente são executados. Porque quando a gente fala em música brasileira, ou as pessoas pensam que é a música popular, que é o choro, que é, né, o samba e tudo mais, ou pensam que é um compositor que fez uma música ou, por exemplo, lá em 1700 e pronto, ou então alguém que faz agora dentro de um sistema universitário, por exemplo, como a gente tem o sistema, o academicismo, né, composicional e tudo mais, que algumas universidades têm, né, escola de composição e tudo mais. E a minha ideia é mostrar que o mundo é bem maior, mesmo quando a gente fecha para a música brasileira, a gente tem uma série de sonoridades, uma série de músicas que o público nem imagina que existe, nem nunca ouviu nada parecido, porque a gente está muito acostumado com um padrão, né, que é aquele padrão da mídia de massa, e que não condiz com a música como arte em sentido amplo, ou seja, a gente tem padrões que se repetem e que viram moda. Então, num período, as pessoas têm a moda do country, tem a moda do funk, seja do que for, mas as pessoas não sabem que isso são apenas pequenas estéticas que são criadas dentro de um mundo gigante de som que a gente muitas vezes nem está acostumado com aquilo. Então, mostrar isso eu acho que é o grande diferencial para fazer esse recital aqui na Oficina Cultural. E o repertório ele vai contar com quantas músicas? Eu vou fazer a apresentação de são 8 músicas, sendo que uma em especial é um pouco maior e eu fiz questão de escolher ela até para mostrar para o público que existem sonoridades extremamente excêntricas que a gente às vezes vai ver muito em trilha sonora de filme, vai passar meio desapercebido. Muito na música eletroacústica, por exemplo, vai ter sonoridades para filme de suspense, seja do que for. Então eu selecionei uma obra que é uma das mais importantes do Villa-Lobos, que é um compositor relativamente famoso aqui no Brasil e bastante famoso no exterior. E eu selecionei o Rude Poema. É uma obra bem pesada, assim, o público vai ouvir e vai dizer, nossa, que estranho, que diferente. Mas ao mesmo tempo o público vai se dar conta de que o som que ele está acostumado a ouvir vai muito além daquilo que normalmente, quando as pessoas, mesmo aqui no Brasil, quando falam em Villa-Lobos, normalmente falam assim, as Baquianas Brasileiras, que é um conjunto de obras dele e tudo mais, que é muito legal, muito bonito. Agora, não tem nem de longe a magnitude que tem um Rude Poema, por exemplo, em relação à importância, e é o que faz com que, por exemplo, o Villa-Lobos esteja entre os nomes dos grandes compositores da história da música, né? E, infelizmente, ele acaba sendo pouco conhecido pelo público em geral, né? Só mais quem já está com algum contato com a música clássica há mais tempo, a música erudita. Mas de qualquer forma, uma das músicas eu fiz questão de escolher uma que é um pouco mais difícil para o público. As outras são músicas extremamente agradáveis e que fazem assim, um apanhado de 1700, 1800, 1900 e ainda hoje, por exemplo, também vou apresentar obras minhas, porque eu também sou compositor, né? Então, como o trabalho de compositor e pianista